Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da... A gente vai falar da análise patrimonial aqui da Magazine Luiza, a MGLU3, né? Como que ela está listada lá na Bolsa de Valores. Bom, vamos começar aqui analisando graficamente a questão do balanço patrimonial. Deixa eu ver se eu colocar um pouquinho de zoom aqui ficar melhor. Bom, a gente vai ver aqui a questão do balanço patrimonial da empresa. Bom, aqui o ideal, quanto maior, melhor. A questão dos volumes aqui do balanço patrimonial. Quanto maior, melhor, quer dizer que a empresa vem crescendo, ou seja, a questão patrimonial da empresa vem crescendo. Bom, a barrinha azul representa o ativo total, que são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, os ativos fixos que está registrado em seu nome. E o passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, que querendo ou não também é um patrimônio da empresa, são obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, que são os empréstimos e financiamentos, fornecedores, salários e os impostos, né? E a barrinha cinza representa o patrimônio líquido, que é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, onde fica alocado também a reserva de capital, reserva de lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Bom, a gente vai falar com mais detalhes, vamos começando aqui falando um pouquinho sobre o ativo, que é o ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total menos o ativo fixo e o ativo intangível, ou seja, que a gente só conta aqui o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro, ou seja, são perspectiva de caixa futuro da empresa. Bom, a gente consegue avaliar que de 2015 a 2016 teve pouca variação, começou uma evolução positiva aqui de 2017 a 2020, ou seja, a perspectiva de geração de caixa futuro da empresa vem crescendo período após período, ou seja, as contas que tem como finalidade ser transformada em dinheiro vêm em evolução positiva para a empresa. Bem, vamos falar um pouquinho dos disponíveis da empresa. Os disponíveis são os caixas dela, que é o caixa que fica na própria empresa e o caixa. E a gente pode contar também as contas correntes, as contas poupanças e as contas de investimento que tem liquidez rápida, né? Liquidez de até 90 dias, ou seja, um capital que a empresa pode contar no período de curtíssimo prazo. Bom, a gente consegue avaliar que o caixa da empresa veio crescendo aqui de 2011 a 2017. 2018 teve uma redução aqui do caixa, teve um crescimento forte do caixa da empresa em 2019. 2020 aqui teve uma pequena redução dos disponíveis da empresa, mas está num volume muito bom em relação à caixa. Bom, vamos falar um pouquinho dos clientes da empresa, ou seja, são os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes, são promessas de pagamento que a empresa tem a receber no período de curto e a longo prazo, ou seja, no período de até 12 meses e acima de 12 meses. Bom, 2011 e 2012 tinham um volume razoável, bom de promessa de pagamento. 2013 a 2016 teve um volume curto, de um volume considerável pequeno de promessas de pagamento. A partir de 2017 a 2020 aqui, essa promessa evoluiu fortemente, ou seja, o crescimento de promessas de pagamento, ou seja, já é uma promessa, já é uma perspectiva de futuro geração de caixa da empresa. Então, futuramente, no período de curto a longo prazo, há uma grande possibilidade de entrada de caixa, de dinheiro em caixa da empresa. E 2020 aqui está no período excelente. Cresceu muito aqui, mesmo com o período da pandemia, a empresa aqui, o volume de clientes da empresa cresceu surpreendentemente. Eu já fiz um vídeo falando sobre o ano de 2020 da empresa, referente à movimentação que ela teve no e-commerce. Tá aí na descrição, quem quiser dar uma olhadinha, tá muito interessante também. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos estoques e o total de vendas da empresa. Quanto maior for o volume de estoque, maior for o volume de vendas, quer dizer que a empresa está fazendo compras, ou seja, está comprando mais produtos, mas em contrapartida está aumentando o seu volume de vendas. Agora, se o volume de estoque da empresa estiver crescendo e o volume de vendas dela estiver diminuindo, quer dizer que o estoque da empresa, ela está fazendo um acúmulo de estoque e seu estoque está ficando parado, ou seja, o volume que ela está comprando de estoque não está sendo proporcional à saída, que é o total de vendas. Bom, a gente consegue avaliar que está no aspecto positivo, o volume de vendas da empresa vem crescendo, está numa tendência de alta fortíssima de 2011 a 2020, principalmente aqui de 2017 a 2020 esse crescimento ficou mais exponencial.
2011 a 2016 até que ficou com pouca movimentação. E se a gente fazer um comparativo em relação ao estoque aqui, ó, quando começou a crescer com força aqui o total de vendas da empresa de 2017 a 2020, o volume de estoque cresceu também, ou seja, cresceu o volume de estoque, em contrapartida aumentou o volume de vendas. Bom, vamos fazer um comparativo falando um pouquinho aqui do passivo total da empresa. Bom, fiz dois passivos circulantes aqui sem necessidade, então a gente exclui um aqui. Eu fiz dois gráficos aqui, eu copiei aqui sem querer querendo. Bom, o passivo, o circulante e o não circulante, ou seja, a gente faz um comparativo do volume de obrigações que a empresa tem a pagar no período de curto e a longo prazo. O circulante representa a barrinha azul, a barrinha laranja é o não circulante, ou seja, a gente já batendo o olho aqui de todo o período, maior parte da dívida da empresa ficou alocado no período de curto prazo, ou seja, a maior parte da dívida da empresa a empresa tem que pagar no período de até 12 meses. Então isso aqui é um aspecto que eu não gosto muito, tá? Eu prefiro que a maior parte da dívida esteja alocada a longo prazo. A gente vai falar com mais detalhe, tem um vídeo que a gente fala só do endividamento da empresa, que é em relação aos empréstimos e financiamentos, que os empréstimos e financiamentos é uma área da empresa que são movimentações financeiras da empresa que a empresa precisa ter muita atenção. Então eu fiz um estudo referente só à questão de como que a empresa está lidando em relação ao seu endividamento. O link está aí na descrição, quem quiser acompanhar, está muito interessante também. Bom, aqui eu cortei porque eu copiei aqui o gráfico duas vezes sem necessidade. Bom, vou falar um pouquinho do patrimônio líquido. A barrinha azul representa o patrimônio líquido total da empresa. A barrinha cinza que eu risquei aqui em cima, mas é reserva de capital. A barrinha laranja é o capital social realizado e a barrinha amarela é como que está. E a barrinha amarela é a reserva de lucros, então a gente consegue verificar como que tá dividida a questão do patrimônio líquido da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a barrinha azul é a evolução do patrimônio líquido. Bom, a gente consegue avaliar que está numa crescente, ou seja, o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelo sócio acionista. A gente consegue analisar que está em crescimento, ou seja, está tendo uma valorização forte, principalmente aqui de 2018 a 2019 teve um grande salto aqui do patrimônio líquido da empresa. Bom, a gente consegue avaliar que foi capital realizado, ou seja, mais dinheiro investido pelos sócios e acionistas, como a gente consegue avaliar aqui em 2019. Que a barrinha laranja teve um crescimento forte aqui, não foi por questão de lucros, mas sim porque foi injetado mais capital dos sócios e acionistas. Bom, a barrinha amarela também tem um grande destaque, que é a reserva de lucros, ou seja, o lucro que a empresa está tendo, ela está investindo nas operações da empresa, onde fica alocada aí no patrimônio líquido como reserva de lucro. A reserva de capital não está tendo tanto destaque. A reserva de capital as ações que a empresa são as ações que a empresa emite em mercado ou recompra de ações, tá? Quando tem recompra de ações fica negativo, quando ela emite ações no mercado fica positivo. Por exemplo, 2020 aqui ela teve recompra de ações, por isso ficou negativo. Bom, teve evolução aqui forte do patrimônio líquido, mas a gente já consegue bater o olho aqui porque foi mais investimento do sócio e acionista, ou seja, os sócios e acionistas aplicaram mais capital na empresa, injetado mais capital na empresa para investimento, principalmente nas operações e-commerce. Tem um link aí que a gente fala só dessas operações do e-commerce em 2020, tá muito interessante também. Então o crescimento aqui do patrimônio líquido não foi por questão do aumento dos lucros, mas sim, principalmente, teve sim a participação do aumento dos lucros, que é a reserva de lucros, mas na sua maior parte aqui, o que designou mesmo o aumento do patrimônio líquido de 2019 e 2020 foi o capital social realizado. Bom, pessoal, aqui está a fonte onde eu retirei os dados, né, que é o fundamentos.com.br. Quem quiser acompanhar lá tem demonstrativos de outras empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Bom, espero que vocês tenham gostado. É de confiança esses dados. Quem quiser acompanhar lá e fazer um compare com o que está no site do RI da empresa, pode comparar aqui sem crise.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aí na descrição vai estar o link que eu fiz do estudo do ano de 2020 da empresa, o endividamento e o DRE. Quem quiser acompanhar também está muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.